Bom dia, meus queridos, e estamos de volta para mais uma semana de aula. Hoje iremos falar exclusivamente sobre bacias hidrográficas. Eu poderia vos dizer que seria uma continuação da aula anterior, litoral brasileiro, só que agora a gente não vai falar do mar em si, nós iremos falar de rios, lagos, lagoas, né? Mas principalmente os rios. Por quê? Porque bacia hidrográfica é um conjunto de rios que banham as terras de uma determinada região. O seu livro até diz que são terras banhadas por um rio principal. E isso por quê? Porque toda bacia hidrográfica tem um rio principal. Normalmente é o rio que dá nome à própria bacia hidrográfica. Só que antes disto tudo, eu quero meditar um pouco com vocês em Gênesis 1, a palavra de Deus em Gênesis 1. Por quê? Como assim? Porque é Gênesis 1 que Deus cria tudo. Aí você diz, eita, mas tem coisas que foram criadas agora, certo, mas o que diz respeito à vida, né, os vegetais, animal, o ser humano, a criação dos rios, lagos, lagoas, o mar, Deus criou tudo em Gênesis 1 na Bíblia. E lá também diz que Deus fez separação entre as águas, separação da terra seca e da água. E eu só estou relembrando isso para vocês, para que nós não esqueçamos que o nosso Deus, ele criou tudo do nada. E tudo para o nosso bem. Por quê? Porque nós dependemos totalmente da água. O corpo humano, ele é composto também por água. Nós já vimos em sistema circulatório que o sangue, mais de 90% dele é formado de água. E o nosso Deus criou tudo suficiente e bom para nós. Mas infelizmente, nós seres humanos não estamos cuidando da criação. Não estamos. Pelo contrário, estamos destruindo. Então eu quero deixar esse versículo, ou melhor, esse capítulo de Gênesis, é o primeiro capítulo da Bíblia, para que nós possamos compreender a dimensão da criação de Deus. Criação que serviu para aquela época, criação que serve até hoje. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Te agradecemos porque tu tens sido maravilhoso para conosco, tu tens cuidado de tudo que é necessário em nossas vidas. Abençoa-nos, Deus, nessa semana mais uma vez, nas aulas de quarta, quinta e sexta que estão se iniciando, que o Senhor possa nos dar a compreensão necessária. É o que te pedimos, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, em primeiro lugar, né, depois da pequena introdução, o livro de vocês devem estar com o livro na mão, página 356, 357 e 358. Desde já, vocês vão fazer a atividade da página 359, observação. Só vão fazer onde tem atividade. Nada mais do que isso. Se eu não me engano, são 4 pequenas questões, só onde tem atividade. Porque logo embaixo tem pesquisando, você não vai precisar fazer, vai fazer só atividade. Bom, como eu já falei, bacia hidrográfica é um conjunto de rios que banham uma determinada região. Normalmente elas recebem o nome do seu rio principal. Por exemplo, eu coloquei aqui o nome das principais bacias que nós encontramos no Brasil e que você vai encontrar no seu livro. Bacia Amazônica, Bacia do Paraná, Bacia do Tocantins, Araguaia e Bacia do São Francisco. Qual é o principal rio da bacia amazônica? O rio Amazonas. Qual é o principal rio da bacia do Paraná? O rio Paraná. Qual é o principal rio da bacia do Tocantins-Araguaia? O rio Tocantins. Qual é o principal rio da bacia do São Francisco? O rio São Francisco. Não esquecer, bacia hidrográfica é um conjunto de rios que formam banham uma determinada região e normalmente recebem o nome da sua bacia
principal da sua bacia. Recebe o nome do seu rio principal. Então vamos lá. A bacia hidrográfica, ela é formada por um rio principal. O rio principal é o maior, o mais largo, o mais extenso, que tem mais água. E ao mesmo tempo por seus afluentes, que são os outros rios que estão ali unindo e formando esta bacia. Mas aí a pergunta é, o que é afluentes? Vocês lembram lá do terceiro ano? Vocês lembram lá do quarto ano? O que é afluente? Esqueceram, né? Afluente são rios menores que jogam suas águas num rio maior. Deixa eu tentar fazer um daqueles belos desenhos que eu costumo fazer. Ó, imagine que aqui é um rio maior, certo? Rio maior. Afluentes são os rios menores que jogam a água no rio maior. Por exemplo, vamos dizer aqui o Rio São Francisco. Ele é o principal rio da bacia do São Francisco, é o principal rio do Nordeste. Só que a bacia é só formada pelo Rio São Francisco? Não. Tem vários outros rios que jogam suas águas no Rio São Francisco. Ó. Rios menores. Esses rios menores são afluentes. Ó, no seu livro, deixa eu só pegar aqui, na página 356, tem aqui, ó, afluentes, olha aqui o significado de afluentes. Mas a gente pode resumir isso dizendo que afluentes são rios menores que jogam suas águas em rios maiores. Nas bacias hidrográficas, os afluentes eles servem para manter a quantidade de água do rio principal. Ok? Afluentes, rios menores que jogam suas águas em outros rios. Aí você poderia pensar, o professor, mas eu já escutei uma história aí, sabe, um dito popular, talvez, todo rio joga sua água no mar. E como o senhor está dizendo que um rio joga água em outro rio? Interessante, né? Bom, não é errado esse dito, todo rio lança sua água para o mar. Por que não? Porque realmente o rio ele corre da parte mais alta para a parte mais baixa. Lembra quando a gente falou de relevo, planalto, parte mais alta, parte mais baixa? O mar está na planície, então é a parte mais baixa. Aí você diz, certo, mas o afluente não joga em outro rio? Não é no mar, certo, mas o rio principal da bacia hidrográfica recolhe toda a água e lança onde? No mar. É por isso que todo rio lança suas águas no mar. É como que fosse um recorte do caminhão. A diferença é que neste recorte tem um rio maior, um rio principal que recolhe toda a água e lança no mar. E para que servem as bacias hidrográficas? Claro, a bacia hidrográfica ela serve para irrigação dos vegetais, para captar a água para que nós possamos usar em nossas casas, para a pesca, né? Porque os animais marinhos vivem nos rios e a gente sabe que tem muitas cidades por aí que dependem exclusivamente dos rios, principalmente na região amazônica. Eles dependem totalmente dos rios, né? Então, falando um pouco dessa questão das bacias hidrográficas, eu vou seguir aqui um pouco da ordem e a gente vai pegando um pouco de conhecimento quanto a isso. E vocês não esquecerem, devem obrigatoriamente estudar página 356, 357 e 358, que lá está bem detalhado os assuntos para vocês, tá bom? Então, bacia amazônica. Aqui, ó, na página Bacia Amazônica, página 357 do seu livro. Aqui. É a maior bacia hidrográfica do mundo.
Nela, nós encontramos o rio principal, que é o rio Amazonas, e já falamos sobre isso na região norte. É o maior rio do mundo em volume de água. Em extensão, em tamanho, ainda perde um pouquinho para o rio Nilo, no Egito. Um pouquinho. Mas em quantidade de água, é o maior rio do mundo, o que faz com que a sua bacia hidrográfica seja a maior do mundo. Por quê? Essa bacia hidrográfica ela é formada por muitos afluentes, mas o rio principal é o rio Amazonas. É uma bacia totalmente navegável, ou seja, recebe até navios de grande porte navegando pelo rio Amazonas. E eu acredito que vocês devam saber que a maior parte da locomoção das pessoas nessa região se faz através de barco. No Amazonas, no Pará, em Rondônia, eles fazem muita locomoção de um local para o outro através de barcos. Assim como as rodovias é muito importante para a gente aqui, os rios são muito importantes para eles lá. Ponto interessante, o rio Amazonas, ele só recebe esse nome a partir do momento que recebe, ou melhor, que tem um encontro entre o rio Solimões e o rio Negro. Aí forma-se o rio Amazonas. No Brasil, a gente pode dizer que o rio Amazonas tem 3 nomes: Rio Negro, Rio Solimões e Rio Amazonas. A união do Rio Negro e Rio Solimões forma o rio Amazonas. Outro ponto interessante é que este rio não nasce no Brasil, ele nasce no Peru, fora do Brasil, e vem passando, entra no Brasil na região do Amazonas e desemboca no Oceano Atlântico aqui no Brasil, na divisão do Pará, Amazonas, Rondônia, nesta região. Bom, deixa eu ver o que é que tem aqui. O rio Amazonas é muito utilizado na navegação. Por ele pode passar navios de grande porte, isso a gente já falou, né? Por quê? Porque esse rio é um rio muito profundo em diversos locais, um rio muito largo em muitos locais e que comporta até navios de grande porte. A segunda bacia que você vai encontrar aí no seu livro é a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, que é formada pelo rio Uruguai, o rio Paraná, o rio Paraguai. É uma bacia chamada de bicontinental. Por quê? Porque é uma bacia que é formada principalmente entre Brasil e Paraguai. Essa bacia, ela caracteriza-se por rios de planalto. Lembra que a gente falou? Rios de planalto são rios encachoeirados, que tem muitas quedas d'água. E com isso, a velocidade da água é grande, fazendo com que esta bacia seja muito utilizada para a geração de energia. Nela nós encontramos principalmente a hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores do mundo, é uma das que gera mais energia no mundo. Uma parte está no Paraguai, né, outro país, outra parte está no Brasil. É uma bacia hidrográfica que alguns trechos podem ser navegáveis, mas muito pouco, porque, como eu falei, são bacias de planalto, encachoeirado. Bom, logo aqui embaixo tem um ponto que a gente não pode deixar de falar: ameaças às bacias hidrográficas, que fala justamente, você olhando a foto, você já consegue ver perfeitamente. Aqui é uma foto de Recife, uma foto até recente, né? Rio Capibaribe. Gente, o que essa foto está tentando mostrar para a gente, o que este trecho está tentando mostrar para a gente, é justamente a poluição que nós, seres vivos, estamos ocasionando no ambiente. Deus nos deu uma ordem: cuide, zele a criação, pela criação. Porque se nós fizermos isso, nós estamos obedecendo ao Senhor e trazendo bênçãos para nós. Mas o que é que nós estamos fazendo? Destruindo, destruindo e destruindo. Falamos sobre isso, né, em recursos naturais, em ciências, e agora está voltando em geografia, porque é um ponto muito importante. A água está acabando, a água potável está acabando. Não. O que está acabando, ou melhor, a água está acabando? Não.
O que está acabando é a água potável, mas não é a água que está acabando. Nós que estamos poluindo e fazendo com que cada vez mais a gente tenha menos água para consumo humano. Mas isso não tem nada a ver com a criação de Deus, isso tem a ver com o pecado no coração que faz com que a gente desobedeça o que Deus ordenou para nós cuidar, zelar para o nosso próprio bem. Então aqui fala justamente sobre esta poluição que acaba com a vida marinha e destrói também a nossa, porque nós adoecemos. E não esquecer, sem água não há vida. Ok? Bom, aí nós continuamos, falando da bacia do São Francisco. Eu vou logo para a bacia do São Francisco, que é chamada de bacia hidrográfica genuinamente brasileira. Por que genuinamente brasileira? Porque o seu rio principal, que é o São Francisco, e todos os seus afluentes nascem no Brasil e desaguam, ou seja, lançam suas águas no Brasil. Não tem nenhum rio que nasça em outro país ou que jogue suas águas em outro país. Não, é tudo no Brasil. Outro ponto importante que é interessante vocês saberem. O Rio São Francisco, ele é o principal rio nordestino. E olha só, é o único rio que atravessa todo o sertão nordestino, parte de Pernambuco, parte de Alagoas, parte de Sergipe, parte da Bahia, e não seca. Gente, é o único rio brasileiro que atravessa todo o sertão nordestino e não seca. O único. Aí você pode dizer, professor, todos os outros secam. Qualquer um de vocês que já foram fazer algum tipo de viagem no sertão devem ter visto alguns caminhos que na verdade não são caminhos, são rios secos. Já devem ter passado por pontes que não tinha nenhuma água embaixo, que é muito comum no sertão nordestino. Mas o Rio São Francisco, ele diminui um pouco a sua água, mas não seca. É uma bacia hidrográfica que também é bem navegável, mas infelizmente as secas fazem com que em vários momentos isso se torne bem complicado. Mesmo assim, o Rio São Francisco tem áreas de muita profundidade ainda. Também é utilizado para a produção de energia, Nós temos a hidrelétrica de Paulo Afonso, de Três Marias, nós temos a hidrelétrica de Xingó, bem interessante mesmo. Bom, e por último, a bacia do Tocantins-Araguaia, que, como diz aqui o seu livro, é a terceira maior em potencial hidrelétrico do país. Todos os seus rios nascem e desaguam no Brasil. Também é uma bacia genuinamente brasileira. Está localizada numa região de Mato Grosso, Goiás, onde fica localizado Brasília, está nessa região. No Rio Tocantins encontra-se a hidrelétrica de Tucuruí. O rio Araguaia é navegável e nele encontra-se Ilha do Bananal, no estado do Tocantins, a maior ilha fluvial brasileira. Olha, ilha fluvial são ilhas formadas através de rios. É diferente das ilhas marítimas, que é no mar, claro. E essa ilha, a Ilha do Bananal, é a maior ilha fluvial do Brasil, que está localizada na bacia do Tocantins, Araguaia. Ok, pessoal? Por hoje, a nossa aula de bacia hidrográfica fica por aqui. Não esquecendo que os afluentes são extremamente importantes para o rio principal, porque eles ajudam a manter a quantidade de água. Ou seja, rios menores que lançam suas águas em rios maiores, rios principais. Página 356, 357 e 358. Aí, na página 359, vocês vão responder a atividade 1, 2, 3 e 4. Não é para fazer pesquisando, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau!